Gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar o vídeo que muita gente me perguntou, me pediu na verdade, e eu acho que eu tava devendo mesmo esse vídeo. Eu vou falar tudo que eu sei sobre a WiseUp. Antes de você fechar o contrato com a escola de inglês, assista esse vídeo. Não fecha contrato com a WiseUp antes de assistir esse vídeo, porque você precisa saber de algumas coisas. Bom, gente, eu sou aluno da WiseUp, eu era aluno da WiseUp, eu vou contar o que aconteceu e o que está acontecendo, né? A gente está em pandemia, então o método, tudo mudou, né? E eu acredito que muita gente teve muitos problemas com isso, com o contrato e com muitas coisas. E isso também não é culpa da escola, mas eu vou contar o que aconteceu comigo na WiseUp. Primeiro eu vou apresentar todo o material, como que funciona a metodologia que fala que te ensina inglês em 18 meses. Vou pegar o meu material e eu vou mostrar livro por livro para vocês verem se realmente vocês se adaptariam à metodologia, porque tem gente que fecha contrato e eles não deixam você assistir uma aula antes para você ver se você gosta ou não da metodologia, porque não dá. Você não consegue acompanhar a aula sem o livro. Como que funciona o WiseUp? Você primeiro se demonstra interesse em você ficar tentado, né, com a metodologia aqui. Fala que vai te ensinar inglês, entre aspas, em 18 meses. E você vai atrás, você entra lá na escola e você fala, eu quero me matricular. A pessoa que for te vender o pacote, ele vai fazer de tudo para você comprar o pacote na hora. Mas, gente, não comprem o pacote na hora, não comprem. Vejam primeiro, vão pesquisar um pouco sobre a escola, porque cada escola de inglês é diferente. Por exemplo, eu não tive uma boa experiência com a minha escola WiseUp. Só que eu tive boas experiências com outras, porque você pode fazer essa migração de aula. Por exemplo, eu faço escola X, eu posso ir assistir a aula na escola Y. Isso eu acho muito bom, porque você tem a possibilidade de conhecer outros lugares. Eu demonstrei interesse, né, em fazer inglês, porque eu sou estudante de medicina e eu queria aprender mais, porque eu não tive um bom ensino de inglês na minha infância e eu queria aprender mais mesmo. E aí eu fui atrás da escola WiseUp. Eles pegaram meu telefone. É óbvio, gente, eles querem vender. E eles vão te vender. Se você for uma pessoa que é muito fácil influenciada, você vai assinar o contrato ali na hora, mas não assinei o contrato na hora antes de conhecer outras escolas. Por exemplo, eu faço escola aqui em São Bernardo, aqui perto de casa. Eu fui na escola, eu achei tudo maravilhoso. Então eu falei, eu vou estudar aqui, porque é muito bom. Só que eles são muito atenciosos, muito mesmo, eles foram muito atenciosos comigo antes de eu comprar, porque eles queriam vender, obviamente. E aí eu assinei o contrato, acabou, gente. Acabou a atenção, tipo, você morre no conceito. Se você mandar uma mensagem falando, preciso de tal coisa, eles nem vão ler. Porque você já tá matriculado mesmo, então dane-se. Não aconteceu com outra escola que eu fui, que foi a escola de São Caetano. Eu achei ela muito boa mesmo, os professores, tudo. Aí eu pedi transferência. Pedi transferência logo que eu entrei. Eu falei, não gostei muito da escola em si, das pessoas da escola. E aí me enrolaram, não me transferiram. Eles me bloquearam no WhatsApp. Eles não me transferiram de escola. E aí teve a pandemia e aí foi o caos. Porque eu não conseguia cancelar, eles me bloquearam no WhatsApp. Eu tinha 3 números deles. Eu não consegui contato com nenhum. Eu tive que entrar em contato com a sede, que é lá no Paraná, para eles poderem me dar um feedback, porque eu tava pagando mensalidade, nem aula eu tava assistindo. E a mensalidade não é nada barata da WiseUp. Bom, esse foi o que aconteceu comigo na quarentena. Antes de você fechar o contrato, eu preciso que vocês saibam disso. Porque as escolas, elas se diferem. Então tem escolas muito boas, muito bem estruturadas da WiseUp e tem escolas muito ruins. Então você pesquisa, você pede para assistir a aula e se eles não deixarem, não fecha contrato. Vai a fundo, porque realmente o método é muito bom, mas a escola, essas diferenças de escola se deixa muito levar. E aí às vezes você acha uma escola que não é tão boa assim. Aconteceu isso comigo no WiseUp. Hoje eu não sou mais aluno da WiseUp por conta da quarentena, mas eu pretendo voltar, não na escola que eu fazia, que era a escola aqui do Rude Ramos. Nem sei se eu posso falar o nome, mas eu não gostei da escola, então eu tenho que falar.
isso é uma coisa que eles não foram atenciosos comigo, eles não... E faltaram muita coisa, tipo, até hoje eu nem sei o que tá acontecendo. Eu, teoricamente, teria esse mês ainda pra assistir, porque eu consegui cancelar. Mas, bom, eu vou voltar, mas eu vou voltar em outra escola agora, quando acabar a quarentena, porque realmente a metodologia é muito boa da WhatsApp, muito boa mesmo. E tudo começa, quando você vai fazer a matrícula, você tem que pagar o material. Então, além da primeira mensalidade, né, que vai ser uns R$400, por aí vai ser, tem uns descontos que cada escola dá que eu não entendi. Eu consegui a minha parcela por R$400 por mês, fora a matrícula, que é mais 400, e o material. Gente, essa é a caixinha com todo o material do curso. Então, tudo que você vai usar nos 18 meses, né, que certamente você vai ficar, vem dentro dessa caixinha. Você paga nesse material. O material em si custa 3 mil e poucos reais. Só o material da WhatsApp. Só que você tem os descontos e cai pra 2.100 reais, que você faz em 3 vezes no cheque. Ou seja, eu estou pagando de 6 em 6 meses. Até aí, beleza. Eu fui na primeira aula, como a gente tem o nivelamento, né? A gente vai uns dias antes lá pra fazer o nivelamento, pra ver qual é o seu nível de inglês. E eu pedi pra eles pra eu começar do zero. Eu quis começar do zero porque, gente, eu fiz inglês antes, mas eu não tinha base, assim, muito bem estruturada, né? E eu queria mesmo essa base pra eu poder dar prosseguimento aos meus estudos. Não só na medicina, mas também na língua mesmo, né? Mostrar como que funciona livro a livro. Tudo começa nesse livro aqui, que é o Language Guide, né? Esse livro aqui é o azul, que a gente usa pra... tudo. Aqui tem tudo que você precisa de regras, de tudo. Esse livro aqui, você vai andar sempre com ele. Sempre ele vai estar acompanhado de outro livro. E aí, você usa esses 4 livros aqui. Esses livros, eles vão te acompanhar pelo período dos 18 meses, né, de curso que você pretende fazer. Por exemplo, eu comecei do básico 1. Não tem uma regra. Eu comecei com esse livro laranja, que é o Coach and Public Speaking. Coaching and Public Speaking. E aí você faz o básico 1 nele. Aí, por exemplo, aí você mudou pro básico 2. E muda todo mundo junto. Você, por exemplo, você faz 2 meses de básico 1. Aí daqui 2 meses você tá no básico 2. Aí depois básico 3. Aí depois intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3. E assim por diante, até o Advanced. Até o Conversation. Aí no básico 2, eu fui pra esse livro aqui, ó. Pra esse outro, que é o verde. E aí eu fiz o básico 2 nesse livro. Aí o básico 3 seria nesse outro livro. E assim por diante, gente. Então cada módulo você faz em um livro. Aí você chegou lá no Advanced 1 e você já fez todos os livros. Você volta pro primeiro. E vai rodando entre os próprios livros. Você não completa um livro em 2 meses. Você vai rodando. E isso eu achei muito interessante, gente. Porque, por exemplo, a sala... ela é todo mundo junto. Então vai ter básico 1, básico 2, básico 3, intermediário. Só não vai ter, acho que, conversation junto. Mas vai ter todo mundo vai ficar numa mesma sala e vai ter a mesma aula. Só que os exercícios serão separados. Eu achei muito legal isso, porque isso treina muito a conversação. E você consegue dialogar melhor. E o último livro desses todos é o Conversation, que é esse aqui, ó. O último livro é quando você chega lá no... Você acabou o avançado 3, avançado 2, não sei qual que é. Aí você começa a usar o livro Conversation. E eu não sei como funciona, gente. Porque eu não conheci ninguém ainda que chegou no Conversation. Eu fazia aula só de básico a avançado. Basicamente, você vai pagar a matrícula R$600, que era uma taxa de primeiro livro, que era 300, mais a matrícula, que era mais 300. E você começa a aula e no próximo mês você já paga mais 400, aí você vai pagando. E aí de 6 em 6 meses você paga o livro. Então, gente, não é barato, é um investimento muito alto mesmo. 18 vezes 400, que são 18 meses, mais R$2.100 dos livros. Então, gente, a dica que eu dou, escolha muito bem a escola. A daqui de São Bernardo eu não gostei, sinceramente. Não gostei, eu tenho que falar a verdade, gente, porque eu acho que isso é muito... às vezes, por exemplo, eu trabalhei muito pra poder pagar o inglês, pra poder pagar, sabe? Eu tô guardando agora dinheiro pra fazer intercâmbio e
é muita, sabe, eu não gostei, de verdade. Eu preciso que vocês saibam diferenciar as escolas, gente. Tenta falar com pessoas que estão lá. Eu fui totalmente sem conversar com ninguém. E isso com certeza me deixou pra trás, porque eu deveria ter conversado com outra pessoa antes de me matricular. Então eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo, com você. E outra coisa que eu gosto muito da WhatsApp é que, por exemplo, a aula tem 2 dias da semana ou um dia do sábado, que você fica, por exemplo, a manhã inteira ou a tarde inteira lá na escola. Se você faz 2 dias da semana, você pode repor essa aula. Por exemplo, eu sou daqui da cidade X. Eu não tô na cidade X, não tô na minha cidade. Eu tô em outra cidade longe, por exemplo, eu tô lá no Nordeste. Eu posso repor a aula que eu teria aqui lá, porque tá tendo a mesma aula no Brasil inteiro. Isso é muito bom, porque você não perde aula aonde você estiver viajando no país. Esse é um dos pontos que eu gostava muito da WhatsApp. Antes de você fechar, pede para conhecer a escola inteira. Se tem lousa na sala, retroprojetor, ar-condicionado. Gente, você tá pagando um preço caro. O mínimo que você tem que ter é isso. Na escola que eu fiz daqui no Bernardo, não tinha nada disso. Não tinha lousa, não tinha algumas salas tinham retroprojetor, outras tinham uma TV desse tamanho, que não dava nem pra enxergar. E isso, gente, é muito ruim, porque você paga caro, você tem uma expectativa em cima do produto que você tá consumindo, né? Então, eu fiquei um pouco frustrado, assim, em questão na escola que eu faço em São Bernardo. Então, procurem bem a escola que vocês vão fazer. O ensino da WhatsApp, eu pego esse livro porque foi um que eu gostei bastante. Ele anda paralelo ao aplicativo, então você tem que ter o aplicativo, você tem que ter um tempo para se dedicar fora da escola. Porque, por exemplo, eles passam a lição, a tarefa aqui, ó. Eles passam a tarefa de sala e vai ter uma tarefa para fazer no aplicativo. Você tem que fazer essa tarefa. Aí, por exemplo, eles fazem o PIP de vídeo, que é um vídeo que você vai assistir para poder acompanhar a aula. Então você tem que assistir esse vídeo antes de ir para a aula e fazer todas as anotações. Esse vídeo tem uns 5 minutinhos. Você tem que assistir antes de ir para a aula para poder acompanhar, senão você vai ficar perdido na aula. Mas eu gosto muito da WhatsApp. Eu só peço muito para vocês procurarem bem a escola antes de fechar o negócio, para não ter essas frustrações, essas disparidades mesmo, que cansa. A gente entrou em pandemia, né, num dia de fevereiro, foi em fevereiro, em março, só que desde janeiro eu já tava pedindo pra ser transferido, e eles vinham postergando, e enrolando. Eu ia lá e eu falava, vamos transferir, aí não, eles arrumavam um jeito de enrolar. Não se deixa ser enrolado, gente. Isso é uma coisa que não pode acontecer a você. Eu fui enrolado. Gente, não se deixem ser enrolados, porque isso é muito frustrante. Isso acaba com muita expectativa que você criou. E é ruim pra escola também, porque ninguém vai recomendar. Se outras pessoas tiverem essa mesma visão que eu tive, é ruim pra escola, porque não vai ter demanda. E eu, por exemplo, eu não recomendo a escola que eu fiz. Eu vou recomendar outra, que eu fui repor aula. Então, gente, pesquisem muito bem antes de fazer. E por exemplo, eu não falo que o WhatsApp é o melhor método. Pesquisem outras escolas também. Assistam aula, pede pra assistir aula. O pessoal fala, mas aprender inglês sozinho é a melhor coisa. Gente, eu não consigo aprender sozinho. Eu não consigo nem fazer videoaula em casa. Eu tenho que ir até o lugar, ir aprender e voltar pra minha casa. Eu não consigo, gente. E tem gente que é igual a mim. Essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou me chama lá no Instagram, que eu também posso tirar todas as dúvidas pra vocês, se não ficou muito claro aqui no vídeo. E é isso, gente. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Assistam meus vídeos anteriores também. Conto um pouquinho da minha história, conto um pouquinho da minha vida. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.